Vou pedir para todo mundo estiver no pós 2G sair. Paz do Senhor. Aleluia. Vocês estão aí de volta? Paz, Edna, Jusilene, caiu completamente. Anderson, Rosana, amém, irmãos? Estão me ouvindo agora? Será? Vão me dando um retorno aí para ver se você está me ouvindo. Caiu o vídeo completamente. Amém. Tem um retornozinho aqui de alguém. Rosana, obrigado. Flávio, Karine, Jussara Fabiano, Jocelino, Gisele. Voltamos, graças a Deus. Mary Ellen. Amém. Continua que tá bom? Amém. Rapaz, hoje tá difícil, né? Tá uma batalha aqui na internet. Amém. Vamos compartilhando aí. Obrigado, Christopher, Jusilene. Vamos lá. Então, causas emocionais. Vamos esperar um pouquinho o pessoal voltar todo. Rogério, Cássia, amém. Jusilene voltou. Vamos lá, vamos avisando aí os nossos irmãos, ver se eles voltam. Todos. Pastor Ricardo, obrigado pelo retorno. Fabiano, obrigado. Amém, amém. Então vamos lá, gente. Vamos continuar então. Tínhamos gente de longe aí, né? Graças a Deus. Amém. Vamos lá, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem agora? É o capiroto. Deve ser. Voltou, Rubens. Amém. Graças a Deus. Amém, Lara. Obrigado pelo retorno. Vamos lá, gente. Então, olha só. Em nome de Jesus. Ó, na maioria das vezes, a origem da depressão vem da parte emocional. A chuva também atrapalha, é verdade. Né? E isso tem a ver com perdão, né? Como eu estava falando aqui de memória, as nossas memórias, as infantis principalmente, a nossa memória não é aquilo que aconteceu, é como você viu aquilo que aconteceu. Como, por exemplo, né? Internet deprimida, deve ser. Às vezes, o que acontece? Por exemplo, vou dar uma ilustração que a gente ouve muito no curso de psicanálise, pelo menos eu ouvi muito. A sua mãe vai na rua comprar um pão na padaria que é do lado da sua casa quando você era um bebezinho de 1 ano, 2, 3, não sei, bem pequenininho. E aí o que acontece? No meio da corrida dela na padaria para comprar um pão, você acorda chorando e sua mãe chega na sequência. Mas aí, para você que é criança, que é pequenininho, que não tem condição de receber aquilo, né, o trauma, você imagina que a sua mãe sumiu por muito tempo, ela te abandonou. Porque você é pequeno, não tem condição de discernir o que aconteceu de fato. E a sua memória fica ali traumatizada, né? E nós precisamos entender também que tem memória, né? Nós temos consciente, subconsciente e inconsciente. Há memórias que você lembra, né, do consciente, há memórias que são do subconsciente, você tem uma vaga lembrança, e há memórias que são lá do seu inconsciente, e aquele seu inconsciente faz você reagir de forma que nem você compreende às vezes. Por exemplo, essa falta da mãe que foi na padaria. Você vai ter às vezes pode ter, né, como eu falei, depende da pessoa. Você pode ter um trauma de abandono, né? E aí você é uma pessoa possessiva, você não pode deixar ninguém sair do teu lado, que você ama, você fica desconfiado, você fica apreensivo. E isso pode levar à depressão também, né? Como outras coisas que podem acontecer, né? Que são os nossos traumas, aquilo que a gente não tinha condição de absorver em determinada idade, principalmente infância. Eu até falo aqui, tem gente que fala, pastor, o senhor é a favor da hipnose? Eu sou a favor. Só que você tem que ter muito cuidado, né? Porque o que é hipnose? É a leitura de memórias antigas. Mas quando você entra num processo de hipnose, de relaxamento, né?
das suas defesas, quando você está fora do estado de vigília, você se defende, né? Memória gestáltica, isso aí. Você se defende melhor. Quando você está num estado de sono, né? Você não tem tanta defesa. E quem vai vamos dizer, garimpar lá na sua memória, também pode colocar coisas lá no seu inconsciente nesse momento. Então, a hipnose é um negócio muito sério, que deve ser feito com muito cuidado com uma pessoa que você tenha muita confiança, né? Lembrando aí para o pessoal mais evangélico, né? Cuidado, eu também sou pastor. Não é regressão, né? Hipnose é você buscar a memória que está lá no fundo, reprimida, até porque as memórias dolorosas, o que a gente faz com elas? A gente empurra para o fundo para não lembrar, porque dói, né? Só que você não quer lembrar dela, mas ela afeta a sua vida, as suas reações, né? Por que você faz algumas coisas, por que você age de algumas maneiras que você não compreende, né? E isso também pode trazer a depressão, né? Falta de carinho, estupro, o desprezo, né? A humilhação, enfim. Cada pessoa com depressão tem uma origem diferente, por isso existe essa infinidade de causas emocionais. Eu sou sempre a favor, como eu falei aqui, você faz um check-up físico e depois você pode ver a alma, né? Algumas pessoas conseguem se resolver, né? Você faz uma... Amém, é muito bom também. Você faz um trabalho de cura interior, às vezes consegue resolver, às vezes não. E aí, pastor? Aí terapia, né? Não tem problema nenhum, com uma pessoa séria, né? De preferência cristão, tem muitos, né, que podem fazer isso para você. E aí você vai olhar a parte da alma, né? Falamos do físico, agora estamos falando da alma. Por isso o segredo é sempre estar atento ao que as pessoas falam, né? Na terapia. Tem gente que tem problema com a regressão em relação a outras vidas, né, Jefinho? O pessoal acha que voltou na outra vida, aí complicou, né? Mas a gente entende isso aí até o útero, né? As memórias, né? Como o Anderson colocou aqui, da gestação, né? Porque desde que você, de uma certa idade lá na barriga, né? A gente já tem memória, já ouve a voz do pai, né? Aquilo que a mãe está sentindo passa. Então isso aí também traumatiza, também afeta, são memórias suas lá, né, bem profundas, que às vezes alteram a nossa vida, né, aquilo que acontece conosco, e às vezes a depressão também, né, aí não são causas físicas, mas são causas emocionais, né, que podem tá levando a pessoa a estar deprimida, e ela precisa, aí, nesse caso, para mim, né, fazer muitas vezes uma terapia, né. Deixa eu me achar. É sempre bom lembrar que todos os problemas que temos têm a ver com o pecado. Agora falando das causas emocionais, né, trazendo para o espiritual, a falta de perdão, que geralmente é o problema das nossas causas emocionais, e aí existem formas de trabalhar isso, né, de uma forma muito bonita. Aí a gente entra na questão da cura interior e das causas espirituais também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente sempre... Cura interior vai se falar de perdão, né, que é o nosso tema. Cura interior vai entrar em perdão sempre. E a chave, né, o miolo da cura interior. Enquanto não houver a liberação de perdão, a gente está preso, está aprisionado. E por isso que é importante entender o processo de perdão, né? Tem gente que acha, como eu já falei aqui no outro vídeo, você pode assistir depois com calma. Perdão não é você ser bobo, não é você abrir mão, né, da razão. A gente entende que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, a Ele pertence a vingança, né, Ele que é o justo juiz. Também tem a questão das impressões que a gente tem, como eu falei aqui, você vê de uma forma, o outro vê de outra forma, Deus vê perfeitamente. Então, quando a gente fala de entregar para Deus, isso não pode ser da boca para fora, né? Isso tem que ser uma prática mesmo. É claro que o perdão, eu entendo que o perdão, ele não é aquilo assim, não, tá bom, deixa para lá. Não, precisa ser entendido, né? Às vezes verbalizado, você me machucou, você me ofendeu, não para brigar, mas às vezes para desabafar. Às vezes você não consegue fazer isso com a pessoa, né? Isso vai fazer com o pastor, né? Ou muitas vezes lá com o analista. O analista não fala, né? Quase, ele ouve, mais ouve, fala menos. O pastor fala mais.
Mas você vai colocar para fora aquilo ali, só que não adianta só colocar para fora, né? Você precisa, o analista não vai te dar muita opinião, um pastor vai. E ele vai te dizer, ó, por aqui a palavra de Deus diz isso, aquilo, e vai trabalhando para você entender que o perdão não é uma questão de sentimento, como a gente estava falando aqui no outro vídeo. Nem o perdão, nem o amor bíblico, né? Imagina você pensar em alguma coisa que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e esperar sentir isso. Isso é loucura, né? É impossível. Mas você tudo suporta, tudo espera e tal, de uma forma racional. A gente faz isso racional. Como tem um vídeo, a Jô postou outro dia, eu não gosto de muita coisa que ele fala, mas ele postou um vídeo legal aí, o Caio Fábio, sobre aquilo que eu falo sempre, né? Sobre o gostar e amar. Muito bom. Depois a gente compartilha com vocês. Então gostar é uma coisa, amar é outra, né? Amar é uma decisão. Deus não nos amou, né? Decidiu. Jesus, como eu falei lá na cruz, não estava satisfeito com o que ele estava vivendo, mas amou aqueles soldados morrendo por ele. Então a gente vai trabalhar com o interior entendendo o perdão, né? Como ninguém dá o que não tem, né? Seu pai não te amou às vezes porque ele não foi amado, ele não foi o pai que você gostaria, já entrando em paternidade, né? Porque ele também não teve um pai, então ninguém dá o que não tem. E aí a gente vai, quando você é pequeno você não entende, mas quando você é adulto, né? Você vai compreender isso de forma racional para chegar no perdão, né? E conseguir resolver a sua alma, né? E aí falando da parte emocional da depressão. Aqui fala assim, ó. Então, na maioria das vezes, o perdão e a oração são fundamentais para a cura das emoções. Sempre, né? Sempre a gente vai trabalhar para isso aí. Você vai colocar para fora, vai desabafar, é necessário, né? Agora, lembrando que aquela pessoa que está sempre desabafando, mas não sai dali, né? Ela que fica rateando no desabafo, o desabafo só não resolve, né? Você tem que tomar atitudes em relação àquilo, tentar compreender e perdoar para você não entrar num ciclo. Mas há causas também espirituais, né? Todo mundo me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo bem aí? O áudio, o vídeo, me dá um joia, vocês ficam quietos, eu fico pensando, será que caiu de novo? Tudo certo aí? Áudio, vídeo, tudo bem? Amém? Sueli está assistindo. Glória a Deus. Jefinho, não sei se eu respondi a sua pergunta aí, se eu respondi. Amém. Que bom. Então, olha só, causas espirituais são as mais raras, falando de depressão. Mas é muito importante falar dela, porque como foi dito, temos que ter uma visão aberta. Obrigado, Christopher. De cada parte do homem, para buscar o diagnóstico preciso, né? Muitas pessoas durante toda a vida acabam fazendo alianças. Amém. Beleza. Obrigado, Christopher. Muitas pessoas acabam fazendo aliança, dando espaço para demônios, né? Passou um, não entendi. Mas vamos lá. Causas físicas, causas emocionais, agora causas espirituais. Às vezes, né, a pessoa faz alianças, que é o que a nossa... Obrigado, gente, pelo retorno. E dando espaço para demônio. Eles fazem sempre o máximo de coisas possíveis para destruir e matar, né? Por isso temos que ficar atento quanto à vida espiritual da pessoa. E aí, quando a gente já passou... poxa vida. Mas depois você pode assistir, tá tudo gravado aí no Face, né? E no YouTube, Cláudio. Depois você pode pegar. Bateria acabando? Poxa vida. Depois vai ficar gravado, depois você pode assistir. A gente vai compartilhar, tá na página da Fonte de Vida. Voltando, né? Então, olha só. Por isso temos que ficar atento quanto à vida espiritual. E aí, como já passamos pelo físico, pelo emocional, você vai fazer um apanhado espiritual. Que tipo de aliança aquela pessoa fez? Né? E aí são alianças diversas. Alianças de pacto, né, com pastores, ou alianças sexuais, né, envolvimentos com pessoas, religiões, né? E aí você vai entrar numa outra esfera, já passou pelo físico, já passou pelo emocional, aí você vai entrar no espiritual. Que tipo de... Não, o físico tá legal, beleza. As questões emocionais também. E aí vamos para o espiritual. Ela tinha uma aliança desse tipo ou daquele,
E aí você vai olhar, ó, antes de fazer qualquer coisa, devemos lembrar que cura e libertação é processo, né? E esse processo só pode ser feito pelos filhos de Deus. Como a gente falou aqui em libertação, quem assistiu os vídeos, né, libertação é para crente, só para crente. Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. E a cura interior, da mesma forma, é um processo também, né? Você vai passando por ele a vida inteira. Como ajudar alguém depressivo? Uma pessoa depressiva é alguém que está sempre com falta de algo, né? Ela está com falta de sentido para viver, falta de fé, falta de esperança, falta de alegria, falta de perseverança, falta de força. Por isso temos que entender que não adianta dizer que ela precisa ter fé na cura ou fé em Deus, porque ela está com falta, né? E aí você vai, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Mas é uma maneira interessante de fazer, e a gente sempre escuta, quando eu fiz curso a gente ouve isso, em vez de você falar para a pessoa, levanta e vai lá, levanta e vai correr, levanta e vai fazer um exercício, levanta e vai fazer aquilo, que isso aí irrita, né, e deprime mais ainda, você pode falar assim, ó, eu estou aqui com você, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né, eu vou com você fazer, é muito mais produtivo, né, do que você, vamos dizer, salientar, amplificar a situação que a pessoa já está vivendo. Ela está vivendo aquela situação. Se você amplifica, levanta daí, você vai morrer, não sei o que, pá, e começa a falar coisa negativa, você não vai ajudar, pelo contrário, né? Você vai piorar. Muitas pessoas vão precisar de um longo período de terapia. Não é um passe de mágica, né? Alguns vão precisar de um tempo. Aqui fala quando a gente falou daqui da depressão de 2 anos de duração, né? Que é um período importante, a pessoa vai precisar de terapia por muito tempo. Então a gente precisa ter essa paciência, né? Esse amor, esse cuidado com aquele ser humano que está passando por isso, né? Outra coisa importante, ó, exercícios físicos, contato com a natureza é fundamental no processo, né? O exercício libera endorfina, libera hormônio, e faz com que a gente melhore, né? Então, às vezes, os neurotransmissores criam uma energia aí de felicidade que é muito importante para ajudar a pessoa a sair daquele tipo de situação que ela está vivendo, né? A ciência também já confirmou que o contato com a fé ajuda muito, né? Então, a pessoa está frequentando uma igreja, está ouvindo, nesse tempo, né, live direta e o tempo todo, claro, você vai ouvir coisa boa, né? A gente é o que a gente come, isso também no sentido espiritual. Então ouvir coisa boa, coisa que te faça diferença na sua vida. Você vai melhorar também, né? E algumas vezes, como eu falei aqui no começo, vai ter que usar o antidepressivo, né? Mas isso feito por médico, né? Não tome nada sozinho, não se automedique, porque às vezes em vez de fazer bem, você vai fazer mal, vai fazer pior. Então tem que ter cuidado. E aqui a gente indica também a terapia cognitiva comportamental, né? Amém? Existem vários profissionais especialistas em depressão e existem vários remédios usados em tratamentos, né? Várias técnicas de terapia, de ajuda, mas mesmo assim ninguém sabe fazer isso de uma forma, né? Você tem que ter como eu falei aqui, uma visão completa, né? Corpo, alma e espírito. Deus é a solução sempre, né? Mas Deus deu sabedoria aos homens, né? Aos médicos, para nos ajudar nesse tipo de coisa também. Amém? Eu acho que é isso. Eu lembro de um caso que eu ouvi no curso uma vez, de um homem falando que não tinha motivo para viver, ele estava deprimido, né? E a terapeuta ficou na terapia buscando um motivo e achou o motivo nos netos. E ele tinha um grande amor pelos netos. E a terapeuta trabalhou nisso, né? Mas os seus netos e tal, e conseguiu ter sucesso, né? Dando sentido para aquela pessoa, sentido de vida, e ela melhorou, graças a Deus, né? Então, o que a gente queria falar a respeito de depressão era mais ou menos isso, né? A gente vai falar um pouquinho agora de doenças psicossomáticas, e aí é alguma coisa que eu também queria, da mesma forma que a gente falou de depressão, falando agora de doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que começam no psicológico, né, e afetam
o soma, né, que é o corpo ou o físico, né, elas são transferidas. Quando a gente estuda neurociência, né, você vai ver isso aí, as emoções hoje está aprovado que elas alteram, né, coisas no corpo. Isso que a gente chama de psicossomática. A gente aprende, né, o nosso corpo tem um mecanismo aí, e é fácil de você entender isso, a questão da psicossomática, quando você pensa no mecanismo de defesa do corpo. Quando você vai fugir, correr, né, aquela opção que a gente fala no confronto, né, com algum medo, ou você luta, né, ou você foge. É coisa de natureza do animal até. E nisso aí o que acontece? Você vai ter as suas adrenais aí jogando adrenalina nas correntes sanguíneas, e você corre como você nunca correu, você pula o muro como você nunca pulou, você tem uma força maior do que você tem normalmente, né? Vamos falar de paternidade daqui a pouco, um pouquinho mais. Você tem uma força maior, por quê? Porque a sua corrente sanguínea é inundada de hormônio. Então a sua emoção altera o físico. E isso acontece também no sentido contrário, né? De causar a você problemas. Por exemplo, quando você tem essa questão da ansiedade, né? Que é um mal que está por tudo quanto é lado, espalhado, ou a própria depressão, ou outras, você vai ter suprarrenais funcionando, né? Hipotálamo demais, cortisol elevado. E quando você aumenta o cortisol, a corrente sanguínea, você baixa a imunidade. E aí você vai ter as doenças de imunidade, né, no corpo. A gente vai falar de algumas coisas. Ó, dermatite, eu passo por isso. Bronquite, asma, né, o próprio estrabismo. Né, hoje o câncer a gente coloca junto aí com a questão da hipertensão, problemas intestinais, né, tireoide. Tudo isso é alterado por emoção, né? Então a emoção acaba adoecendo o corpo, né? O Salmo 32:3 fala assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi fala disso, né? Ele estava sofrendo no corpo por causa da alma, né? Então é isso que é psicossomático. Nessa passagem, Davi estava falando sobre o dia em que ele estava em pecado, mas estava querendo esconder, né? Então Davi estava querendo guardar aquilo para ele, e isso acabou resultando nessa manifestação, né, psicossomática. Ele sabia que estava em pecado, e precisava confessar, mas não queria confessar por causa do tamanho do pecado. E aí tem a culpa, né, ocultação, o distanciamento de Deus, falando das causas aqui espirituais. E aí o que acontece? As doenças psicossomáticas já estão bem conhecidas nos dias de hoje. Muito se fala sobre fibromialgia, transtorno do pânico, depressão, transtorno de ansiedade. Existe uma infinidade de doenças que têm origem física e que, na verdade, né, a origem mesmo dela é emocional. Problema do coração, estômago, osso, pele, muita coisa. Que hoje também a medicina já está, né, de olho nessas coisas, olhando a questão emocional das pessoas. Você viu agora nessa questão de Covid, aí, quantas pessoas se fez videochamada, né, para o paciente olhar o parente, conseguir ver, e aquilo ali mexer com a imunidade, a reação da pessoa, e ela conseguir passar por aquela doença. Então é uma coisa que não se tem mais dúvida sobre isso, né? É uma realidade. E quando a gente fala de ansiedade, estresse, depressão, né, a gente vai ver que isso aí afeta profundamente as pessoas, né? São os principais causadores das doenças psicossomáticas. Agora, se você falar hoje, quem não tem ansiedade, né? Somos ainda mais numa situação que nós estamos vivendo hoje. Você vê que a briga, né, de casal, as mulheres aí às vezes sendo espancadas e tal, dentro de casa, aumentou muito, porque essa relação, a saúde mental das pessoas está alterada. Fibromialgia também, né, também faz parte. Como foi falado, temos que buscar sempre o cuidado com a nossa saúde emocional, porque quando descuidamos, né, acabamos sofrendo problema cuja tendência é somente aumentar.
Então, esse tipo de cuidado a gente também deve ter, né? Aprender a defender as emoções, preservar as emoções, né? Cuidar das nossas emoções para que isso não somatize. E quando pega um pastor falando isso para vocês, né? Nós passamos por isso demais. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ações de graças. Da mesma forma, né, que a gente falou de depressão, as doenças psicossomáticas podem ser tratadas do mesmo jeito. Você vai fazer o exame, né, doenças psicossomáticas, geralmente você não vai achar sintoma, a não ser aqueles que já foram causados pela própria ansiedade, pela depressão, pelo estresse, que aí aumenta a sua pressão arterial. Você vê a pessoa, às vezes não tem nada. Eu tenho pressão alta. Eu faço exame, graças a Deus, né? Os exames dão melhor. O coração tá bom, né? Os índices estão bons, mas a pressão tá alta. Tem que tomar o remédio. E às vezes tem a ver, né? Com certeza, com emoção. Psoríase, eu tenho também, né? É uma doença autoimune. E como eu falei aqui no começo, às vezes a questão dos traumas, né? De infância, do que você passou, como a pessoa passou por determinada experiência, aquilo faz a gente ter esse sentimento de atacar o nosso próprio corpo. Né? É difícil, é complicado. Mas tudo que a ciência está descobrindo agora em relação à saúde tem a ver com as práticas bíblicas, né? Que eles falam de quase 2000 anos. Que é amar, perdoar, orar, não andar ansioso. É claro que você vai falando pequenininho, difícil, né? Mas a gente começa do pequeno. E às vezes precisa também. Tem hoje terapeuta que atende criança, né? Que atende criança. Tem técnicas que a gente faz com desenho, né? Para a criança colocar no papel ali é muito útil, né? Já participei. Tem um Anderson aí que está nos ouvindo que estuda também, né? Psicanálise. E a gente, com a criança você trabalha muito desenho. O desenho revela muita coisa, né? Você fala, desenho papai, desenho mamãe, desenho sua casa. E ali você vai achando, né? E tem maneiras também de você tratar emoção. Infelizmente tem criança até que precisa de tomar o remédio também, né? Mas isso, como eu falei, tudo com profissional, com pessoa que tem condição de fazer esse atendimento, né? Não faça nada por você mesmo. Mas aí você vai ensinar também a questão da emoção, desde pequenininho, né? Perdoar o coleguinha, o papai e tal. Claro que o entendimento pequenininho é difícil, né? Mas com o tempo, aquilo... Tem gente que fala, passou qual o tempo de terapia? Eu aprendi que a terapia é pro resto da vida, né? O terapeuta precisa fazer terapia também. Então, terapia é uma coisa que é para todo mundo. Não só a gente está convivendo aí com a nossa fé, a oração, buscando a Deus, aprendendo o princípio da palavra, mas às vezes também o médico, né? A gente não trata o físico, né? Tem que tratar a alma também, né? Então a gente precisa ter uma visão, como eu falei, completa. Muitas coisas, né, podem permitir que a nossa mente crie ou viva em problemas. Acabamos por pressionar nossa mente. E para aliviar um pouco a pressão psicológica, nossa mente acaba jogando os problemas para o corpo. Mas o problema é que a tendência dessas doenças é sempre piorar. E às vezes a gente pode fazer também, nas doenças psicossomáticas, a mesma coisa a questão física, né? Esporte, a arte, o lazer, a música, né? A música é uma coisa fantástica. Nós temos aí um musicoterapeuta que está nos assistindo e ele sabe disso, é um poder, né? Quando se trabalha, por exemplo, a questão de memória, das doenças, Alzheimer, né? Que a pessoa vai perdendo algumas memórias. A música tem um poder tremendo de refazer memórias, porque só tem doenças que são degenerativas e elas vão matando as células da memória. E a pessoa vai perdendo a memória. Mas você, com a música, às vezes você consegue refazer células, né, e novas memórias. A gente usa muito um lado do cérebro e às vezes você recupera o outro, né? Você não cura, mas você prolonga o tempo em que a pessoa vai ter memória. Uma simples ansiedade mal cuidada pode levar à insônia, que pode levar à perda ou elevação de apetite, né, problema de peso e uma série de coisas. Uma tristeza mal cuidada pode levar a uma depressão, que pode levar a uma síndrome do pânico, que pode levar a uma esquizofrenia. A gente
falando de esquizofrenia, aula de violão também, né, pastor? É bom. Esquizofrenia a gente tem que ter cuidado com as questões que é de psicose, né? Esquizofrenia, borderline, bipolaridade, é mais você trabalhar com psiquiatra, né? Muitas vezes remédio mesmo. Ó, um trauma sofrido na infância pode levar a pessoa a viver em depressão e passar a se mutilar. Quando a gente vê aquelas pessoas que se cortam, né? Cortam o braço, é muito comum. Aquilo tem a ver com a não aceitação dele mesmo, né? Existem tantas maneiras disso acontecer, irmão. Às vezes a questão da amamentação, do desmame, né? Se ele não é feito com cuidado, você pode gerar traumas, né? Porque a criança pequenininha se sente parte. Você às vezes vai ver histórias, eu já vi histórias de pessoas que foram adotadas, não sabiam o que aconteceu, e aí foi tirado da mãe muito cedo, ou ficou no hospital, ficou na UTIM quando era pequenininho, e aí tem aquele medo da mãe, de perder a mãe, de perder as pessoas que ama. Por quê? Porque a memória já está ali, né? A memória, o sentimento já está ali. Quantas vezes a gente vê experiências, por exemplo, do pai que costumava falar na barriga da mãe, né? Conversar com o neném, e quando ele nasce, ele conhece a voz do pai. Então aquelas memórias, mesmo pequeno, né? Ficou na UTIM, passou por isso, passou por aquilo. Ah, ele é muito pequeno, não tem memória. Tem memória inconsciente, subconsciente, e tudo isso tem que ser, né? Como é que as emoções da mãe grávida que passavam para o filho, né? Ele sente. E tudo isso aí a gente precisa tratar, né, irmão? Não tem nada que é irrecuperável, né? Ou intratável. Tudo é tratado. A gente precisa só ter boa vontade, né? Buscar a graça de Deus e compreender, né? Como eu falei aqui, o que é físico, o que é espiritual, né? E o que é emocional, o que é alma. Temos que lembrar que a cura é algo que tem que ser buscado individualmente. Não adianta querer fazer algo que somente a pessoa ferida pode fazer. Então, no processo de cura, o paciente é fundamental, né? A pessoa tem que querer ser curado. E o terapeuta, às vezes, tem que ter a habilidade de levar a pessoa a querer, né? Ou esperar o tempo dela querer. A gente que crê, né, em Deus, o tempo, às vezes, da oração, né, da intercessão, para que aquela pessoa chegue nesse ponto. Fala um pouquinho aqui, deixa eu ver, da questão de trauma, né? Já falei bastante. O trauma, como eu falei, é você não dar conta de uma memória, né? O hipocampo amplia, principalmente as memórias ruins. A gente tem facilidade, infelizmente, de gastar mais, de guardar mais as memórias ruins, né, do que as boas. Uma pessoa traumatizada acaba não enxergando as coisas como elas são. Você desenvolve neuroses, né, fobia, síndrome do pânico, você não sabe porquê de algumas coisas, como eu falei aqui, de perder pessoas, a pessoa fica possessiva, né, ou de doença, de viagem, de avião, de uma série de coisas, às vezes de animais, né, conheci gente que tem pânico borboleta, passarinho, e tudo isso tem um significado, tem um porquê, né, que a gente tem que buscar e resolver para aquilo passar, né? Isso é buscar, como a gente leu aqui em Tessalonicenses, né, manter íntegro corpo, alma e espírito. Então não tem nada de errado disso, não é antibíblico, né? Pelo contrário, essa é a nossa visão de você buscar essa cura completa. O trauma, ó, pode trazer um medo muito grande sobre coisas que para a maioria é simples. Então às vezes a pessoa tem um trauma de determinada coisa, como eu falei, um bicho qualquer, passarinho, né? Já vi gente assim. Para você não é nada, para o outro ele paralisa, né? Ele não faz, ele não consegue. Por quê? Porque ele está traumatizado. Como eu falei aqui no começo, às vezes da mãe que foi na padaria 1 minuto, mas para a criança ela foi abandonada, ela berrou, ela chorou, ela gritou, a mãe não estava lá, aquela coisa de a gente deixar o filho no colégio, né? A Jô sofria com isso, chorava mais que as crianças. Então tudo isso, cada um sente de uma maneira, né? Um não vai ter trauma nenhum, o outro vai. Nós somos diferentes, temos temperamentos diferentes, né? Temos visões diferentes das coisas, e a gente precisa respeitar isso, né? No outro, compreender. Situações, como eu falei, simples para um são muito fortes para outro. A principal característica de uma pessoa traumatizada, né? Acaba adquirindo características diferentes que o normal. Vive extremo, né? Como foi falado.
variam muito de pessoa para pessoa. Alguns tornam-se destemidos. Já vi gente assim, não vou aturar mais nada. Aí a pessoa fica, né? Já viu que a pessoa às vezes ela é grossa, ela é ignorante, ela trata mal, ela grita, ela berra e tal. Às vezes é uma maneira dela se defender, porque, como Freud diz, né, que é por trás às vezes de um adulto agressor, né, tem uma criança traumatizada, né? Dentro daquela pessoa, aquele adulto que você está vendo reagindo mal, gritando, brigando, se defendendo, né? Ele está se sentindo acuado. Ele não está acuado, mas ele se sente acuado. Por quê? Porque alguma coisa lá da infância dele traz aquele gatilho na memória, né? Despeja hormônio, adrenalina, e ele reage como se tivesse sido perseguido por um urso, né? Ele grita, ele berra, e depois que ele faz, muitas vezes, né, cai naquilo que Paulo fala: aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero está diante de mim o tempo todo. E às vezes não vai adiantar só a oração, né? Pastor, mas aí pode curar toda a oração? Pode, Deus pode todas as coisas. Mas Ele nos deu ferramentas, né? Nos deu médico, remédio também para usar, como eu falei. Algumas pessoas se tornam destemidas, outras, né, introspectivas. Algumas se fecham, né, naquele mundinho dela ali, não reage com nada, vive com medo. Algumas se tornam agressivas, outras se tornam nervosas, algumas sofreram abuso. Quando você vai falar de abuso sexual, por exemplo, né, quantas pessoas, às vezes, principalmente mulheres, né, que sofrem abuso, tem problemas na área sexual no casamento, né, porque está ali o marido, mas a pessoa, na hora do gatilho da memória, né, vai estar o abusador, e aí a pessoa não consegue. E se não tiver um marido amoroso, né, que tenha paciência, que vá às vezes no terapeuta junto, não consegue. Ou pelo outro lado, né, o vício sexual, né, a pessoa com vício sexual, vários motivos de acontecer. A menina, por exemplo, sem pai, né, sem a admiração do pai, sem o carinho, sem o conforto, e aí busca na sexualidade o carinho que não vai achar, e vai piorar o trauma. E a gente olha para aquela pessoa, né, muitas vezes e julga, né, a pessoa não presta, mas a gente não sabe o que ela passou, né? E às vezes falta de referência, né, porque a gente aprende a questão sexual, é o comportamento aprendido, né? Você tem uma referência de pai, uma referência de mãe. Alguns não têm referência. Uns têm a felicidade de às vezes não ter o pai, mas tem a referência do tio, do avô, ou de alguém que faz aquele papel que substitui, outros não. A gente aprende que a igreja precisa ser essa comunidade terapêutica, né, que atende a diversas pessoas, nesse sentido, às vezes, de preencher a lacuna do parente que falta, né? A própria Bíblia fala, Deus fala que se teu pai e tua mãe te abandonar, eu não te abandono. Como é que Deus faz isso? Ele usa pessoas na figura do seu pai, daquilo que te falta, né, para suprir as suas ausências, né? Outras pessoas se tornam escravas dos seus próprios desejos, compulsão, né? Compulsão por comprar, compulsão alimentar, né? Compulsão por muitas outras coisas. Outras, né? Já falei isso aqui quando falei para casais, para família, o sadomasoquismo, né? A pessoa que não teve o carinho e só tinha toque com o espancamento. Então ela associa o toque que ela gostaria de ter. Aleluia. Estamos aí? Voltou? Estão me ouvindo? Aleluia. Acho que deu uma variada de novo. Estão me ouvindo? Dá um sinalzinho para mim saber que você está me ouvindo. Estamos terminando já, tá, irmãos? Estou vendo o horário aqui, 9h08. Se você está me ouvindo, me dá um sinal para que eu saiba. Obrigado, Juscelene. Então algumas se isolam, né, não querem sair, outras, né, não conseguem viver sozinhas, tem a falta das pessoas. Para cada caso existe uma cura diferente, né? O mais importante é conhecer a história. Deu uma travada, né? Obrigado. O mais importante é conhecer a história, né, daquela pessoa. Muitos traumas, né, como eu falei, a maioria vem da infância. Você tem a lembrança de mãe, a mãe é o primeiro contato, né, na barriga. E quando a gente fala de paternidade, inclusive eu até anotei para vocês aqui, para recomendar, tem um vídeo nosso do dia 19 de março, tá lá na página da Fonte, vai estar no hashtag SouFonte, que é a importância da paternidade. A gente fala da paternidade com mais
por mais tempo. Porque o pai é o primeiro outro, né, na vida de alguém. E esse pai, a questão da sociabilidade, né, do comportamento na escola, tá a Lara aí que é professora ouvindo, o comportamento na escola, as relações sociais, às vezes o prejuízo de cognição, de autoestima ou de agressividade vem muitas vezes pela falta desse pai, desse outro, né, que é o primeiro indivíduo fora a mãe que a criança vai se relacionar. Então a questão da sociabilidade da criança tem muito a ver com essa presença do pai, né? O pai é fundamental. Ó, 2 Samuel 9,3 diz assim: perguntou Davi, resta alguém da família de Saul? E aqui vai contar a história de Mefibosete, né? E Mefibosete, Deus faz uma experiência de cura interior para de Saul, ficou aleijado na fuga, e Davi, quando foi buscar Mefibosete, ele ouviu do próprio Mefibosete que eu não passo de um cão morto. A autoestima dele estava zero, né? Ele foi morar lá em Lodebar, cidade do silêncio, e Davi resgata a autoestima daquele rapaz, porque traz ele para a mesa do príncipe, do rei, né? E ali ele é curado da sua neurose, né? Isso é uma lição para nós. Entendendo o assunto, né? Muitas pessoas passam por problemas parecidos, mas a forma como elas enxergam é diferente, né? Então é normal ver pessoas que passaram pelo mesmo problema estarem vivendo de forma totalmente diferente. Nunca queira comparar um filho com o outro, quem tem 2, 3, uma pessoa com a outra, né? A infância, a adolescência, às vezes você vai ver um filho da mesma família falar da adolescência de um jeito e o outro de outro, né? Alguns conseguem administrar o problema e outros não. Aqui a gente viu, ó, como nós vimos na vida de Mefibosete, ele se escondeu em um lugar distante, começou a se achar inferior, né? Pessoa que se acha inferior, tem autoestima baixa, muitas vezes, já falei isso aqui também, ela compete. Por que você vê aquela pessoa altamente competitiva? Né? Ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, porque essa autoestima não foi trabalhada pequeno, né? E aí a pessoa, o adulto, traz aquilo da sua infância e continua competindo, por quê? Para ser reconhecido pelo pai, que ele não teve, ou pela mãe, né? Porque ele não teve esse tipo de carinho. Alguns ficam distantes, né? Vale lembrar que uma pessoa traumatizada fica travada diante de coisas relacionadas ao sistema, né? Ela não consegue romper, a gente precisa ter carinho e paciência com isso. Temos que lembrar sempre sobre a questão do pecado. Por mais que a pessoa seja vítima da situação, quando chegar na hora das responsabilidades, ela não pode ser colocada somente como vítima. E aí a gente vai voltar aqui na lição, ele fala a mesma coisa: o amar, o perdoar, o orar, o fazer, né? O não devolver o mal, a gente deu o mal, né? Não dar aquilo que ele não tem. Como eu falei isso aqui já, claro que tem uma idade, né, para você começar a compreender isso, mas precisamos trabalhar. Tem muito pai e mãe que faz um desfavor, né? Quando separa, por exemplo, de fazer do pai inimigo ou da mãe inimiga, e ele não sabe que ele está fazendo mal. Não está falando mal do outro, ele está botando a amargura dele para fora, só que aí ele está fazendo mal para o filho, porque isso aí vai mexer nas emoções, vai mexer na cura, né, daquela pessoa. Então o pai e a mãe emocionalmente saudável vai passar saúde para o seu filho também, né? E você precisa ter esse discernimento, né? Que determinadas coisas, quem está separando, passando por isso, conflito, preservar o filho, né? Você vai maravilhoso quando ele não é, não, mas você vai medir, né, suas palavras que você fala para não fazer mal para o seu filho, né? Para o seu filho. Cobrar, às vezes a mãe tem que cobrar do pai ou vice-versa, né? Essa participação, né? Não na frente do filho também, mas fora, ó, você precisa andar com seu filho, jogar bola com ele, você precisa fazer isso aqui, conversar, fazer o dever com ele, é importante, né? E tudo isso faz diferença na nossa formação, né?
e evita, né, esse tipo de trauma. A gente não pode também, aqui a lição deixa claro, deixar a pessoa no vitimismo, né? É aquela pessoa que vive com autocomiseração, com pena dela mesma, né? Fazer a pessoa refletir sobre isso, claro, sempre dependendo do Espírito Santo, e entendendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Ministrando essa pessoa, falando, mas fulano fez, você tem que perdoar, trabalhar o perdão na vida daquela pessoa, para que aquele perdão faça bem para ela em primeiro lugar, né, na cura dela, né, da alma dela, no bem-estar, na autoestima, porque isso vai afetar todas as outras coisas. Tudo que ruim de passamos acaba se transformando em bênção, né, se a gente crê naquilo que a Bíblia fala. Fala só um pouquinho de paternidade para a gente encerrar aqui, e depois, se vocês tiverem muitas perguntas e dúvidas, podem colocar nesse vídeo aí ou no outro, que a gente vai respondendo dentro do possível. Mas, de novo, né, quero deixar claro que você não deixar de assistir o vídeo de A Importância da Paternidade. Está lá no dia 19 de março desse ano, né, gravado lá na página da fonte. A paternidade, fala sobre o que é uma das coisas mais importantes a ser tratada, porque a paternidade para nós, né, no ponto de vista espiritual, ela faz referência de Deus, né? A criança até determinado tempo, né, ela vê o pai onipotente, a figura de Deus, é o pai que vai representar, e essa visão vai interferir diretamente, né, na nossa espiritualidade, como vemos Deus. Não? Então a gente tem, por exemplo, pais que são agressivos, opressivos, né? A pessoa vai ter uma ideia de um Deus dessa forma, agressivo, né? Os pais são cobradores, vai ter a ideia do Deus cobrador. Pais ausentes, vai ter a ideia do Deus ausente, né? O ateu, né, tem esse pai ausente, muitas vezes, porque aquilo fica marcado nele, e essa é a primeira figura que ele tem, a primeira impressão, e fica na vida dele. Como eu falei, as relações sociais têm muito a ver com essa figura do pai, porque é o primeiro o outro, né? O nenenzinho pequeno, ele acha que ele faz parte da mãe, do corpo da mãe. Um pouco para ele desvincular isso. Aí ele desvincula. E depois o primeiro outro a ser apresentado, o primeiro outro ser humano é o pai, né? E isso vai interferir nas relações sociais, no colégio, lá no aprendizado, em tudo isso aí. Gálatas 4, de 4 a 7 diz assim, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Vocês são filhos do Filho aos corações, que clama Abba, Pai. Assim você já não é mais filho, e por ser filho, Deus também tornou herdeiro. Então esse texto revela o propósito da vinda de Jesus, e também o propósito da nossa vida nele, né? Deus nos fala que temos que nos tornar filhos e que Deus é o nosso Pai. Você vê como Deus dá importância a isso, né? Quando a gente tem essa convicção, você tem a questão da proteção, da segurança, né? Às vezes é insegurança, a indecisão de alguém vem desse sentimento de não estar coberto, de não ter uma retaguarda, né? Que o pai tem essa função da segurança, né? Emocional, para o pequenininho. E quando ele não tem isso, afeta o adulto, se isso não for resolvido, né? Se isso não for curado. Pais castradores, né? vão eu falei, apresentar um Deus castrador, né? Um Deus cobrador. Então, a sua ideia de Deus passa muito pelo seu pai, né? Claro que eu estou falando isso aí de pequeno, você vai crescendo e muitos conseguem resolver isso sozinhos, né? Mas outros não. A maneira como enxergamos nossos pais pode refletir diretamente a maneira como vamos enxergar Deus. Alguns, por terem um pai autoritário, acabar tendo a mesma visão de Deus, né? E o risco é a pessoa ter um relacionamento com Deus marcado por medo e por carregar fardos pesados, né? Então aquela ideia do pai que cobra, que vê, que, né? A pessoa passa a ter essa visão de Deus também. Por outro lado, uma pessoa que não teve um relacionamento sem disciplina, né, também é ruim, porque disciplina é amor, né?
Disciplina significa cuidado. Quando você não tem isso, você se sente abandonado, né? Não importa. E muitas revoltas vêm disso, né? Às vezes a disciplina, quando é bem feita, a disciplina que eu estou falando é a correção, né, de curso de uma pessoa, às vezes o conselho, a conversa, o chamar a atenção também, ele vai dar essa impressão de que você é amado, de que alguém se importa, né, que você não está largado no mundo. O pai violento vai, né, transmitir o Deus violento, vingativo, o Deus punidor. E o pai que nunca corrigiu, né, por outro lado, vai criar essa sensação, como eu falei, segurança ou insegurança, dificuldade de aprender, agressividade, problemas de gênero também, né, da definição de gênero. Algumas pessoas, por não terem um pai ou por terem um pai ausente, acabam associando isso a Deus, né, e acreditam que Deus não influi em nada. Ausência. Que mais que nós temos aqui para falar para vocês? Estamos acabando. Nessa passagem vemos o que acontece quando alguém tem problemas com a paternidade. Gênesis. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então, também é muito importante, né, pai e mãe ter essa questão do equilíbrio, quem tem mais de um filho, né? A Bíblia está recheada desses exemplos de dificuldade, Esaú e Jacó, aqui José e seus irmãos, né? De pai, conflitos terríveis, né? Gera baixa estima, gera, né? Tudo isso que a gente falou aqui até agora pode ser marcado nesse tempo por falta de sabedoria dos pais, né? Do filho predileto ou do filho rejeitado. Então a gente não pode ter isso, tem que ter cuidado com isso aí. O que mais? Que fala de autoafirmação, né? De inferioridade, esses sentimentos que acontecem por a gente não ter. Como a gente fala, se o menino vai lá comer, faz um muque, vai na sala para o pai ver, tem isso. E isso é importante, né? O papel do pai, o papel da mãe também, né? A gente está falando aqui de pai, mas tem o da mãe, que são importantes, né? E fazem diferença na criação dos filhos. Para ajudar pessoas com problema de paternidade, temos que ter muito cuidado, porque temos que entrar na ferida dela. E geralmente quem tem esse problema dificilmente vai assumir, porque a pessoa vai dar o caso como resolvido, vai dizer que não tem problema com o pai. Então a primeira dificuldade é levar a pessoa ao entendimento do seu problema. A segunda é tentar fazer o perdão e em seguida a reconciliação. O que a nossa lição quer dizer é que às vezes a pessoa rejeitada, né, ela tem aquela dor. E aí você vai falar da dor, ela fala, não tem dor nenhuma. Não tem dor nenhuma, então eu sou uma pessoa ótima, resolvida, não tem problema nenhum. E isso é uma forma de proteção, né? Por isso que é bom que os conselheiros e terapeutas criem essa conexão, né? Essa aliança terapêutica, a gente chama, de paciente e assistido, ou pastor e ovelha, para que haja confiança, né? Para que a pessoa possa se abrir. Hoje é difícil a pessoa, às vezes, se abrir, porque tantos exemplos ruins, né, de pessoas que não sabem guardar segredo, ou ouvir uma pessoa, né, o terapeuta ele tem um juramento lá, né, de segredo, né, aquilo ali fica ali, é protegido por lei, fica ali guardado, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o marido, nem para a esposa, nada. E deveria ser assim com pastores também, né, tem a mesma prerrogativa aí pela lei. E a gente precisa disso porque a pessoa precisa ter um lugar de confiança para resolver aquilo ali. E muitas vezes, né, mas como eu falei sempre, com jeito, com boa vontade, né, com paciência. Travando demais, né, irmãos? A gente vai encerrar, né, e as dúvidas que você tiver e tal, você coloca aqui embaixo. A gente vai responder dando o possível aí. Que tenha ajudado, né? Não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Estão me ouvindo? Adna está assistindo, quem mais está aqui? Lara, mãe, alguém que está aí me dá um sinal que você está me ouvindo para a gente orar, encerrar. Amém? Vocês estão aí? Tá aqui, Cristo, obrigado, né? Espero que tenha sido
mesmo com esse travamento todo aí, a gente tenha conseguido passar coisa, né, para os irmãos, e dentro do possível a gente vai tirando dúvidas, se for o caso a gente volta no assunto, mas coloca as perguntas embaixo, né, e a gente vai responder para vocês, amém? Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus, espero que tenha sido bênção. Lembrando que amanhã a gente tem a rede de mulheres, né, quinta-feira a rede de casais, sexta-feira a rede de homens, aí sábado rede de jovens, né, vídeo chamada para as crianças à tarde, para os jovens e adolescentes também. Domingo de manhã nossa EBD. Estamos fazendo a nossa enquete. Compramos um material, irmãos, para informar vocês para a volta do culto, né? A gente vai ter o culto de EBD com louvor, né? A inscrição prévia, mas a gente vai lançar, né? Ó, vai ter o culto dia tal, façam inscrição, porque tem a lotação máxima e a gente vai respeitar essa lotação dentro dos critérios. Vamos ter termômetro digital, né? Vamos ter tapete sanitizante, todo mundo de máscara, tudo direitinho, mas aí a gente vai informar vocês. Já compramos o necessário, inclusive aí incentivar os irmãos, né, a ofertar, a dizimar, para a gente fazer frente a essa despesa aí e as despesas comuns, né? Só para abrir, para os irmãos terem uma ideia, a gente está gastando aí quase R$1.000 para abrir. Termômetro, tapete, máscara, álcool e um monte de coisa que tem que fazer para ter condição de fazer isso. Amém, irmãos? Vamos orar? Quero abençoar a sua vida, a sua família, pedir a Deus por você. Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, agradecemos, Senhor, porque apesar de toda dificuldade, nós cremos, Senhor, que a tua palavra foi pregada. Essa palavra possa ser dos teus filhos, possa ser uma luz, Senhor, para todos nós, possa trazer respostas, Senhor, e aqui aquilo que nós não falamos, não conseguimos, que o teu Espírito Santo possa ministrar o coração dos teus filhos. Eu quero abençoar a vida de cada um, pedir que o Senhor, Senhor, na tua presença, ó Deus, e que amanhã nós possamos ver mais uma vez as tuas misericórdias, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Continua nos guardando, Senhor. Visita os enfermos, aqueles que necessitam de uma bênção, Senhor. Que haja cura onde quer que eles estejam. Que haja provisão para o teu povo, Senhor. Abençoa os nossos amigos. Ó Deus, e que essa live, Senhor, seja para abençoar o coração daqueles que ouvirem, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco. Nos dá uma noite de paz, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe vocês. Desculpem aí pelas dificuldades. Acho que a chuva atrapalhou um pouco a internet, mas conseguimos terminar aí, né? E as perguntas pode colocar embaixo, a gente dentro do possível aí responde aos irmãos, amém? Depois a gente pode, para aqueles que necessitarem aí, dar uma indicação aí de terapeuta. Nós não estamos atendendo ainda, né? E também ovelha geralmente a gente não atende, né? Não como terapeuta, atende como pastor. Mas a gente pode indicar aí para vocês, né, alguém responsável, uma pessoa séria, para estar ajudando os irmãos aí naquilo que precisar. Amém? Que Deus abençoe. Bom descanso para todos. Fiquem com Deus. Né? E amanhã estamos aí na rede de mulheres, se Deus quiser. Vamos ficando aqui um pouquinho por causa do delay, né, famoso. Você que chegou depois, o vídeo ficou quebrado aí, são 2 vídeos, porque caiu. Mas você pode assistir esse e o outro, né? Assiste o outro primeiro e depois esse, para você ficar aí com a sequência correta. Amém? Que Deus abençoe vocês. Bom descanso. Durmam com Deus, né? Fiquem na paz. Deus abençoe o pessoal aí de longe, o pessoal aí que está ouvindo lá da montanha, dos Estados Unidos, de Portugal. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, amém? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que você acha que precisa dessa palavra, né? Que mais pessoas sejam abençoadas. Vai estar gravado lá, como eu falei, na página da fonte e depois, posteriormente, aí no YouTube. Não esquece de se inscrever no YouTube, ajuda a nossa página lá. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, bom descanso.